Vamos lá então, conforme combinado, fração geratriz. Gente, o que é uma fração geratriz? Agora que tu já sabe, decora e salteado, o que é uma dízima periódica, o que tu vai fazer? Tu vai transformar a dízima periódica em fração. Como é que a gente estava calculando antes? Eu te dava uma fração, né? Fração que é a mesma coisa que uma divisão. Então eu te dava uma fração, pedia para te efetuar essa divisão e depois tu tinha que dizer se aquele número encontrado era uma decimal exata, era uma dízima periódica, e se era uma dízima periódica, se era simples ou composta, certo? Agora nós vamos fazer o caminho contrário. Eu vou te dar uma dízima periódica e tu vai ter que transformar essa dízima numa fração, certo? Eu coloquei um balãozinho lá pra ti, que eu sempre falo em aula, né? O que é um número racional? O que é um número racional? Um número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração, né? Uma dízima periódica, ela é um número racional. Então, se uma dízima periódica é um número racional, ela pode ser escrita através de uma fração, e é isso que nós vamos ver agora, ok? Só quero te dizer que eu não vou me aprofundar num conteúdo que provavelmente tu deve ter visto no ano passado, que é sobre equação do primeiro grau, certo? Mas eu creio que tu vai te lembrar disso aqui. Eu vou explicar da melhor maneira para aqueles que não viram ou para aqueles que não lembram, tá? Espero que vocês entendam, ok? E espero também que tu já tenha copiado o conteúdo no teu caderno, conforme foi solicitado. E aí, enquanto eu explico aqui no vídeo, tu vai acompanhando lá no teu caderno, fazendo as anotações necessárias e tirando assim as tuas dúvidas, ok? Vamos lá então. Eu coloquei aí o mesmo exemplo que tu vai ter no teu caderno, que é a dízima 0,777777, certo? A primeira coisa que tu tem que me dizer aqui, ó, é qual o período, tá? Qual é o período aqui? O período é o número 7, então o período é o 7, é uma unidade, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui número 1, tá? Pra te organizando. A primeira coisa que eu vou fazer é chamar isso aqui de x, tá? Eu vou colocar lá, ó, x igual a 0,777. Mas por que, professora? Porque sim, não complica, tá? É assim, é um método que eu uso para encontrar essa fração, ok? A primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar a dízima a x. X igual a dízima que me foi dada. O segundo passo depende do período. Como o período ele é apenas o 7, ele é uma unidade, eu tenho que multiplicar essa minha operação aqui por 10. Eu vou multiplicar por 10. Mas por que por 10? Porque aqui eu tenho uma unidade, então aqui eu vou usar um zero, ok? Tu vai entender isso melhor depois. Então, multiplicando por 10, toda a minha equação, 10 vezes x, não tem como multiplicar letra e número, então eu só vou deixar indicado. De que forma? Ó, 10 vezes x. Eu quero te dizer uma coisa que eu acho que tu já sabe ou já deveria saber. Sempre entre um número e uma letra existe uma multiplicação indicada, tá? Toda vez que um número estiver do lado de uma letra, ali existe uma multiplicação. Então, tu viu que eu coloquei o pontinho, ó, eu estou multiplicando toda essa conta aqui por 10. Eu vou fazer 10 vezes x e 10 vezes 0,777, né? Só que 10 vezes x não tem como calcular, não tem como calcular número e letra. Então, eu vou deixar indicado 10 vezes x. E esse vezes, se eu quiser, pode ficar invisível, porque eu sei no meu subconsciente que sempre que houver um número e uma letra, um do ladinho do outro, sem nenhum sinal, um colado no outro, ali existe uma multiplicação, certo? Então eu posso ou não colocar esse ponto aqui. Só que tu tem que saber sempre, porque se tu pegar um livro de matemática qualquer, o livro não vai colocar o ponto aqui,
mas tu tem que saber que sempre entre um número e uma letra existe uma multiplicação, certo? Vamos dar continuidade aqui. Igual 0,7777 vezes 10. Aí tu lembra o seguinte, vamos só recapitular aqui. Na divisão, isso aqui a gente já viu, ó. Se tu tem, por exemplo, 1,32 dividido por 10. Bom, 0 na divisão, a vírgula anda para a esquerda. Lembram disso? Então, se eu fosse dividir isso aqui, 0 andaria uma casa decimal. Então, ficaria aqui. E aí, como não existe espaço vazio, preenche com 2. Lembram disso, né? A gente vem vendo isso desde o início do ano. Então, na divisão, isso a gente já viu. O que eu tô falando agora, desse negócio esquerda e direita, a gente já viu também. Eu tô só recapitulando, tá? Então, na divisão, a vírgula anda para a esquerda. Se a multiplicação e divisão são caminhos contrários, na multiplicação, a vírgula deve andar para a direita, certo? Então, olha só. Tá, mas quantas casas decimais a vírgula vai andar? Eu tenho 0 aqui, então vou caminhar uma casa decimal, minha vírgula vai parar aqui, certo? Então, a minha vírgula vem pra cá. Eu vou ficar, olha só, 0,777, por aí vai. Preciso desse 0 aqui? Não, né? Ele não faz diferença nenhuma na minha vida. Então, vou eliminar ele ali, vou deixar ele invisível, né? Então, aqui vai ficar igual a 7,777, por aí vai. Qual é o terceiro passo? Subtrair essas duas operações aí. O que é subtrair? É fazer uma conta de menos, ok? Vou fazer aqui, tá? Então, eu vou subtrair essas duas contas. Vou botar primeiro essa aqui. 10 vezes x é igual a 7,777 infinito, menos a primeira conta, x igual a 0,777 infinito. Vamos subtrair, olha só, 7 menos 7, 0, 7 menos 7, 0, infinitos zeros aqui, né? 7 menos 7, 0, vírgula. 7 menos 0 é 7, igual, x. Lembrando também que, se tu não lembra, quero te recapitular, que aqui na frente do x, toda vez que o x estiver sozinho, solitário na vida, ele nunca está sozinho, na verdade tem o número 1 aqui na frente. Lembram disso? Então, 10x menos 1x, né? Até se tu imaginar aqui, ó, x, 10x menos 1x, 9, certo? Então, sempre tem um 1 ali na frente, não pode esquecer dele. Então, aqui, 10 menos 1, 9x. Olha só, esse monte de zeros aqui não faz diferença pra mim, né? Então, vou continuar aqui do lado, tá? A minha conta, vou reescrever. 9x é igual, então, a 7. Vou colocar só o 7, porque esse monte de zeros aqui à direita é a mesma coisa que nada, né? São apenas zeros. Aí é que vem o conceito de equação do primeiro grau, porque o meu objetivo aqui, vou te explicar de uma forma bem simples. Meu objetivo aqui é encontrar x igual a alguma coisa aqui. Então, tudo que tiver aqui junto com x, eu tenho que colocar pro outro lado da igualdade, Só que toda vez que eu troco o lado da igualdade, eu tenho que passar inverso. Se ele era mais, vai menos. Se era menos, vai mais. Se está dividindo, qual é o inverso da divisão? Multiplicação. E se está multiplicando, vai dividindo. Aí eu te digo, qual é a operação que existe aqui? Aí é que tu tem que lembrar que entre um número e uma letra existe uma multiplicação. Aí então, x vai ser igual a 7. Quem está indo dividindo é o 9. Então, o 9 é que vai para o denominador, porque é ele que está passando dividindo, né? Então, aqui inverteu 7 dividido por 9. Encontrei a minha fração. Tu pode pegar uma calculadora aí para ter certeza. 7 dividido por 9
com certeza tu vai encontrar esse resultado. Eu encontrei a minha fração geratriz que gerou essa dízima periódica, beleza?